Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de começar, se inscreve no canal, deixa o seu like aí, ativa o sininho para receber notificações. Vídeo aula do professor STEM de matemática. Então, brincadeira do canal, viu? Gente, saudade de vocês aí, vamos começar aí um pouco a matar uma saudade, pelo menos vocês vão ouvir minha voz. Chata pra caramba, mas vamos. Então vamos lá, o assunto é potenciação. Potenciação, como eu falei no relato lá, vocês já estudaram no passado, no caso o pessoal do primeiro ano, no nono ano, e os demais eu dei aula no passado. Ele serve para o básico para o quê? Para a gente auxiliar tanto na física com a notação científica, quanto que não aproveitar que é nas funções exponenciais. É uma função que vocês não estudaram no ano anterior. Vamos lá. Além da videoaula, eu deixei as questões aí. Vamos lá, primeira questão. Pede para calcular, né, as potências. Só relembrando que a potência é dividido em base, que é o número maior e fica embaixo, e o expoente, que é o número menor e fica em cima. O expoente faz o quê? Ele indica quantas vezes a base vai se multiplicar. No caso aqui nós temos o expoente 3, a base é 5. Então indica o quê? Que vai ficar 5 vezes 5 vezes 5, ou seja, o expoente indica o quê? A quantidade de vezes que a base vai se multiplicar, certo? Diferente do que a maioria faz, não é para multiplicar a base vezes o expoente. No caso, 5 vezes 3 dá 15, você vai estar errado. Você vai o quê? A base vai ser o quê? Multiplicada de acordo com a quantidade que vai ser indicado no expoente. Resolvendo aqui, 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Vamos lá, questão B. Novamente, temos a mesma situação, só muda o quê? Que nós temos o menos 5 entre parênteses, certo? Então, se ele está entre parênteses, está indicando que é o número negativo, o número é menos 5. Então, novamente, ó, expoente 3, então vai ficar menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. 5 vezes 5 vezes 5, já foi resolvido anteriormente, 125. Aqui nós temos uma multiplicação de sinal, já que todos são números negativos. Então, menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos. O que vai acontecer? Para você aprender aí, para ficar na multiplicação de sinal, você pode até se confundir. Toda vez que tiver um número negativo elevado a um expoente ímpar, o resultado ele é negativo. Se fosse um expoente par, o resultado seria positivo, certo? Então, expoente ímpar, resultado negativo. Vamos lá, questão C. Nós temos o quê? A novidade agora é que o expoente ele é negativo. Toda vez que o expoente é negativo, o que vai acontecer? A base vai inverter o numerador com o denominador. O que acontece aqui? Nós temos somente o 5. Ah, professor, não tem o denominador, não é fração, mas todo número ele vai ter o quê? Um denominador 1. Então, o que a gente vai fazer o quê? Vai fazer uma inversão da base, já que o expoente ele é negativo. Você pode fazer essa inversão logo de cara, no início, ou fazer somente no final. Aí é contigo. Vou fazer aqui a situação, por exemplo. Vai ficar 5 vezes 5 vezes 5, que é o 3, né? 5 vezes 5 vezes 5, 125. Como o expoente é negativo, 1 sobre 125. Isso aí fazendo a inversão só no final. Mas você pode fazer a inversão no início, caso queira. 1 sobre 5 vezes 1 sobre 5 vezes 1 sobre 5. Numerador multiplica numerador, denominador. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 5 vezes 5 vezes 5, 125. Então, tem esses dois processos que você pode fazer. Aí é critério seu, certo? Vamos lá, questão D. A base é uma fração e negativa. Então, expoente 3. Então, vai indicar menos 2 sobre 3 vezes menos 2 sobre 3 vezes menos 2 sobre 3.
Como eu disse, numerador multiplica numerador, denominador, denominador. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 27. Como nós temos aqui, ó, é negativo, né? O expoente é ímpar, negativo, expoente ímpar, resultado negativo. Caso queira, menos vezes menos dá mais vezes menos, menos. Não tem problema, se quiser sair multiplicando os sinais. Vamos lá, a questão é, nós temos a fração, novamente, 1 sobre 50 avos. Isso levado aqui ao expoente negativo. Como eu falei, você pode fazer o quê? Inverter agora ou inverter no final. Vou fazer o seguinte, vou inverter agora porque eu sei o seguinte, que 1 sobre 50 vai dar a inversão só 50 sobre 1 ou apenas 50. Então, vai ficar 50 vezes, ó, o expoente é 2, então vezes 50. O 2 indicou o quê? Quantidade de vezes da base, está multiplicando. 50 vezes 50 vai dar 2.500. Certo? Então, tá aí o resultado. Vamos lá para a questão F. Vamos lá, questão F, nós temos o que? Você pode se assustar logo que deu 11 sobre 7. Mas o que acontece? O expoente é zero. Se o expoente é zero, toda vez o número elevado a zero vai ser igual a 1. Não importa qual seja o número que esteja na base. Se for elevado a zero, resultado igual a 1. Vamos lá, questão G. Novamente nós temos aqui, ó, fração, no caso aqui está elevado a 1. Se está elevado a 1, é a própria base. Então, 3 sobre 2. Não esqueça que toda vez que tiver um número sozinho, não apareça nada, indica que sempre que o expoente dele vai ser 1. Por exemplo, o número 5 está aqui sozinho. Se não tem nada, você fazer um cálculo exponencial, você sabe o quê? Que o expoente dele vai ser 1. Certo? Não precisa ficar escrevendo direto, toda vez que for escrever. Então, o número sozinho vai ter automaticamente o expoente 1. Vamos lá, questão H. Questão H, novamente, ó, expoente 0. Toda vez que tiver expoente 0, independente se seja negativo, a base negativa, a base positiva, fração ou não fração, sempre vai ser igual a 1. Vamos lá para a questão I. Olha na I aqui, bastante interessante. Ó. Nós temos que, fora do parênteses, nós temos um sinal negativo e dentro do parênteses nós temos também um sinal negativo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui, ó, o que está fora, vou manter ele aqui. Agora, vamos trabalhar somente o que está dentro do parênteses. No caso, expoente 5, então, menos 2 vezes, menos 2 vezes, menos 2 vezes, menos 2 vezes, menos 2. Certo? No caso 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 2, 32. Sinais negativos, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6, eu já sei que a resposta vai ser positiva. Ah, professor, estou em dúvida. Então, faz a multiplicação. Menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos vezes menos vai dar mais. Certo? Então, resultado positivo. Vamos lá, questão J. Menos 10 elevado ao quadrado. Bastante cuidado aí quando nós temos situação. Por quê? Aqui na B, ele estava entre parênteses. Então, é o número menos 5. Aqui ele não está entre parênteses. Se não está entre parênteses, ou seja, o menos não vai pertencer ao número. Então, você vai colocar aqui o menos. Agora, o número elevado ao quadrado. Vai ficar 10 vezes 10. O menos vai permanecer. 10 vezes 10, 100. Vamos lá, algo que a gente pode observar. Que toda vez com a base 10, o expoente vai indicar o que? A quantidade de zeros que vai ter no resultado. No caso aqui, ó, nós temos o expoente 2, então o resultado vai ter o que? 2 zeros, certo?
Por exemplo, aqui ó, na questão K, você está vendo que o expoente é 3, a base é 10. Então, automaticamente eu já sei o quê? Que vai ser o 1 com 3 zeros no final, certo? Só muda aqui que no caso nós temos o quê? Ó, é negativo, você vai inverter a base. Então, 1000 vai virar 1 sobre 1000, certo? Então, quando for base 10, o expoente indica o quê? A quantidade de zeros. A questão L e última, né? Então, novamente, ó, nós temos um menos que está fora do parênteses e dentro do parênteses nós temos outro negativo. Então, e aqui também nós temos outro negativo no expoente. Então, negativo no expoente inverte a base. Como eu já falei anteriormente, você pode fazer o que? A inversão de cara ou inverter somente no final. Você tanto faz aí. Vamos inverter somente no final. Então, aqui nós temos ó, o menos que está fora do parênteses. Lá é o quadrado, então 2 vezes, né? Então, 1/2 vezes 1/2, ambos negativos. Então, numerador multiplica numerador, 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4. Sinal de menos nós temos 3, 1, 2, 3. Se é ímpar a quantidade, né? Então, eu sei que o final vai ser negativo. Aí só relembrando, ó, expoente negativo. Se o expoente é negativo, a gente vai fazer o quê? Uma inversão do numerador com o denominador. Então vai ficar igual menos 4 sobre 1. O 1 no denominador, o quê? Não tem necessidade de escrever. Então o resultado somente o menos 4, certo? Então, gente, obrigado. Até a próxima correção, certo?